Alonso faz comentário sobre possível ida de Verstappen para Aston Martin. E McLaren faz comentário sobre possível ida de Sainz para McLaren. Isso foi curioso. Russell comenta a situação de Hamilton na Ferrari. Intrigante. Red Bull questiona a competitividade de Oscar Piastri contra Max Verstappen. McLaren preocupada com a aproximação de rivais. E fala sobre o seu máximo desempenho nas pistas. E uma reflexão de Lando Norris sobre isso. Todo dia, no final do dia, tem as principais e mais relevantes informações da Fórmula 1 para vocês aqui no canal Treta F1. Daquele jeito, sem rumores, sem especulação, sem enrolação e sem achismo. Aqui você não perde tempo. Compromisso com a verdade. Por isso, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. Muito se fala da possível ida de Verstappen para a Aston Martin, até porque a Aston Martin teria feito uma oferta bilionária para o piloto. Chegou a hora de finalmente Alonso comentar sobre isso. Olha, ele disse que Verstappen na Aston Martin em 2026 é improvável. Curioso que essa entrevista do Alonso veio logo depois do Verstappen falar que ele tá bem na Red Bull, e não é porque a equipe tá passando por pequenas dificuldades que ele vai abandonar a equipe. Li para vocês isso ontem. Agora veremos a opinião do Alonso sobre isso. Ele foi questionado pelo jornalista. Ele disse que é improvável que isso aconteça. Alonso também comenta que ele não tem nenhuma preocupação por supostamente ser substituído por Max Verstappen, pois ele tem contrato até 2026. E ele reforça seu compromisso com a equipe, dizendo que no ano passado ele renovou o contrato e ele vai pilotar enquanto ele se sentir rápido e competitivo, e enquanto a equipe precisar dele no volante. E olha que interessante como ele finalizou, pessoal, dizendo que o contrato dele é muito mais longo do que a carreira dele nas corridas. Então ele ficará nessa equipe por muitos e muitos anos em uma função diferente, concluiu Fernando Alonso, mostrando que ele tem um grande contrato e compromisso com a Aston Martin, muito além de piloto. Pois ele diz também que isso pode significar que a equipe pode vencer um campeonato mundial mesmo se ele não estiver pilotando. Ainda assim, ele ficará orgulhoso do projeto da Aston Martin. Pessoal, muito interessante a fala do Alonso, hein? Carlos Sainz fez uma excelente corrida na Arábia Saudita na semana passada, onde ele fez uma estratégia que ele deixava DRS para o Albon se proteger do ataque do Hadjar, se eu não me engano, e foi incrível, deu certo. E hoje ele foi citado pela equipe McLaren. Pois é, Zac Brown, o chefe da McLaren, já trabalhou com Carlos Sainz no passado e disse que atualmente não tem vaga para ele e para nenhum outro piloto na McLaren. Os contratos estão bem extensos, mas se surgisse a oportunidade, Sainz seria um dos nomes cotados, pois ele é um piloto muito bom, segundo o diretor da McLaren. Mas ele ressalta que o assunto de contratar novos pilotos é sempre muito difícil. E deu o exemplo do Hamilton, que é um heptacampeão mundial, e não é sempre que se consegue ter um atleta como ele na equipe. Mas concluiu que ao mesmo tempo sempre achamos que Carlos era um ótimo piloto. E além de ótimo piloto, um bom amigo para o diretor da McLaren. Bem legal essa entrevista, né? Pessoal, não é segredo para ninguém que o Hamilton não está indo bem no campeonato. Ele é o 7º colocado com 31 pontos apenas e o antigo colega de equipe dele, George Russell, é o 4º com 73, é mais que o dobro. Então o Russell hoje disse palavras bonitas para tentar animar Hamilton. Perguntaram para o Russell se ele acredita que Hamilton vai reverter a situação dele no campeonato, vai dar a volta por cima, começar a entregar resultados. Ele disse que honestamente ele não sabe, porém Hamilton é 7 vezes campeão mundial. Muito experiente, é um piloto incrível. E ele usou como exemplo a China, onde na corrida sprint ele foi pole e venceu com tranquilidade. Então o Russell sabe do que ele é capaz. Ele tem certeza que quando as coisas começarem a se encaixar, se referindo a Ferrari entregar um carro bom, o público verá mais daquela magia. Até o Russell tem esperanças do Hamilton melhorar durante o campeonato. Mas é claro que o Russell finalizou a entrevista falando dele, dizendo que o objetivo dele é lutar pelo Mundial de Pilotos. Mas, sendo realista, a Mercedes não tem carro para competir com a McLaren. A McLaren deixou a porta aberta algumas vezes, em algumas corridas, em alguns momentos, mas ele não acha que isso vai continuar ao longo de 24 corridas nas corridas restantes do campeonato. A McLaren vai continuar dominando, segundo a opinião do George Russell. Concorda, pessoal? Comenta aí. E eis que chegamos no ponto crucial. A Red Bull questiona a competitividade de Piastri. Será que ele vai conseguir disputar contra Verstappen? Nós vimos na corrida passada a primeira vez Piastri disputando contra Verstappen na primeira curva da corrida e o negócio foi sinistro. Verstappen saiu na vantagem, uma vantagem ilegal, a qual foi punido posteriormente. E depois, nas próximas quase 20 voltas, Piastri tentava se aproximar de Verstappen, mas não conseguia ser agressivo o suficiente para tentar uma ultrapassagem. Então, de fato,
Se não fosse a punição de Verstappen, muito provavelmente Verstappen teria vencido a corrida, porque estava difícil para o Piastri sequer se aproximar do Max Verstappen. Red Bull mostrou um ritmo muito bom em Jeddah, e isso tem preocupado a McLaren, que já vou falar sobre isso. Mas agora, o consultor da Red Bull está questionando o espírito competitivo de Piastri. Será que vai conseguir lidar com o efeito Max Verstappen? Ele comentou que pela primeira vez na carreira Piastri lidera o Mundial e ele está se posicionando como o principal adversário de Max Verstappen. Resta saber se ele será capaz de manter esse nível de desempenho durante toda a temporada. Mas tem um motivo técnico para o consultor de pilotos da Red Bull fazer um comentário como este. A Red Bull tem melhorado o seu carro. Ele comentou que a equipe avançou na direção certa em termos de acerto, e ficou muito claro e comprovado na última corrida. A Red Bull encontrou o acerto ideal, algo que é difícil fazer com o carro atual da Red Bull, mas conseguiram atingir a tabela ideal de funcionamento e performance do carro. E o carro foi absolutamente competitivo, ao mesmo tempo que foi impressionante, pois nem a Red Bull esperava ajustar um carro tão bem para a Arábia Saudita. E isso preocupa a McLaren, a principal rival da Red Bull nesse momento, pelo menos entre pilotos. Meus amigos, a McLaren está preocupada, disse que as principais equipes estão a apenas uma atualização de alcançar a McLaren. A vantagem está diminuindo, não é tão grande quanto era no final do ano passado e não é mais tão grande quanto era no começo desta temporada. Ele acredita que todos estão a apenas uma atualização de distância do carro à frente. Isso se referindo a todos mesmo, tá? Até mesmo a galera do meio do pelotão e do fundo do pelotão. E ele lembra como foi Miami de 2024, onde Max Verstappen fez a pole, a McLaren não foi boa na qualificação, mas na corrida Norris venceu com 7 segundos de vantagem sobre Max Verstappen, que foi o segundo colocado. Ele diz: todos viram o que a McLaren fez em Miami. Foi em Miami que a McLaren começou a colocar suas atualizações. Ele ressalta que a liderança naquele momento era a Red Bull, mas mesmo assim, a Red Bull terminou o campeonato, ou seja, várias etapas depois de Miami, somente na terceira colocação. Portanto, a McLaren tem ciência sobre a rapidez com que o esporte pode mudar, a ordem das forças pode mudar. A McLaren está realmente preocupada com isso, amigos. Enquanto ela se preocupa com isso, equipes como Ferrari e Red Bull estão apostando na nona etapa, que eu já falei para vocês o que vai acontecer lá. Na nona etapa, tudo pode mudar, em desfavor a McLaren. Vamos acompanhar! Pois a McLaren está no limite e talvez isso aqui possa explicar um pouco por que Norris bateu na qualificação, tentando ser perfeito, conforme eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Lembrando, o diretor da McLaren disse que os adversários estão a uma atualização de distância da McLaren. A Ferrari hoje volta a falar e dar detalhes sobre a atualização que ela vai fazer já nas próximas corridas. Lembrando que a Ferrari já adiantou um pacote de atualização precoce, porque o Hamilton exigiu, e agora é o Leclerc que está exigindo. Comentei sobre isso no vídeo de ontem. E a McLaren está preocupada, pois ela está no limite. E agora o chefe da McLaren disse que existe um limite certo de desempenho para o carro da McLaren. Esse é o potencial que o carro pode oferecer, e a equipe e os pilotos exploram esse limite, que é um pouco complicada para o carro atual. Existe muita, mas muita aderência no carro da McLaren. Isso já mostrei tecnicamente para vocês nos vídeos de análise técnica. Porém, essa aderência simplesmente desaparece se você for 1 km/h mais rápido. A aderência simplesmente some. Olha que interessante como que o comentário do chefe da McLaren complementa o erro do Norris na qualificação. Norris, ele entrou naquela curva a qual ele bateu pouquinho mais veloz e simplesmente a aderência não estava lá. O carro dele perdeu a traseira e perdeu o controle. E aí no carro da McLaren, essa transição de 2 km/h mais rápido e o carro perder a aderência é muito abrupta, não é suave. Não é algo que o piloto pode sentir que o carro começou a escorregar e ele tira o pé. Não, é de repente. É um limite relativamente pouco responsivo. E é aí que os pilotos acabam tendo de adivinhar bastante como o carro vai se comportar. Não sei se vocês lembram, mas lá no começo do ano eu analisei os testes da McLaren e falava para vocês também com base no feedback dos pilotos que o carro da McLaren é bom, é rápido, mas é agressivo, não é fácil para guiar, embora tenha muita aderência. Ele complementa dizendo que o carro não transmite muita informação. E é basicamente isso o maior desafio da equipe no momento, que a equipe tem enfrentado. E olha como é interessante esses comentários, pessoal, como eles se complementam e nos fazem entender, bom, a partir do momento que nós só focamos
nas informações verdadeiras dos bastidores. O Norris, ele ficou bravo essa semana, dizendo que nos treinos, treino 1, 2, 3, a McLaren vai muito rápida. Porque o Norris, ele acaba tentando encontrar o limite do carro. Ele acaba conseguindo, mas, consequentemente, ele acaba sendo muito mais rápido do que todo o restante do grid. Pois ele força mais nos treinos para tentar encontrar esse limite de desempenho do carro, onde ele começa a perder aderência, para ter mais informações, para poder forçar na qualificação. E Norris ficou bravo porque a imprensa, ao ver que uma McLaren foi 1 segundo mais rápido do que todo mundo nos treinos, pensa que a McLaren é o carro mais rápido, porém chega na qualificação e isso não é comprovado. Aí nós vemos um Norris tendo dificuldade para ser rápido na qualificação. Agora tudo faz sentido, olha como é interessante, pessoal, é curioso. Olha, eu não sei vocês, mas eu fico empolgado gravando esses vídeos e captando essas informações verdadeiras dos bastidores. Não sei vocês, mas eu fico bem empolgado com isso. E para finalizar, olha só que interessante, para fechar com chave de ouro. Norris, na entrevista de hoje, comenta que ele comete erros porque ele está tentando ser perfeito, justificou Lando Norris. Olha aí, pessoal. Lembrando que ele bateu na qualificação lá em Jeddah, na Arábia Saudita. Ele diz que provavelmente está colocando muita pressão nele mesmo, mas não por um motivo específico. É porque ele coloca muita pressão nele porque ele quer ir muito bem, quer ser perfeito. Ele quer fazer a pole, ele quer ganhar e ser tudo perfeito, fazer um grande challenge. Quando o piloto faz a pole, lidera todas as voltas, vence a corrida, é claro, e faz a volta mais rápida. Porém, ele acha que ele precisa aceitar um pouco mais que ele não será perfeito, porque ele está cometendo erros na tentativa de ser perfeito. Então ele acha que ele precisa relaxar um pouco e confiar mais na sua velocidade plena. Porque numa autoavaliação, Norris acredita que ele está sendo mais rápido, pilotando melhor nesta temporada do que em todas as outras. E ele finaliza dizendo que, na Arábia Saudita, ele chegou para a corrida bem tranquilo, relaxado, até se divertindo um pouco, mas mesmo assim cometeu erro. Ele continua tendo confiança de que ele pode vencer corridas, se ele fazer o melhor, e para isso, ele tem que melhorar na qualificação, se concentrar para ser melhor na qualificação. E é isso que ele fará. Finalizou Lando Norris. Confia, pessoal, que ele vai melhorar? E assim finalizamos mais um vídeo com as principais e mais relevantes informações da Fórmula 1 de hoje. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Se eu não conseguir lançar essa semana um vídeo da análise técnica do lance do Piastri com o Verstappen, eu farei isso na próxima semana, tá? Mas vai ter esse vídeo completão, onde eu vou destrinchar até as regras da FIA com vocês. Muito obrigado, forte abraço e Deus abençoe.